Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair o sucesso como um ímã, enquanto outras estão constantemente lutando contra forças invisíveis que bloqueiam sua prosperidade? Por que Brian Tracy, um dos mais renomados especialistas mundiais em desenvolvimento pessoal, com mais de 70 livros publicados e uma fortuna superior a 50 milhões de dólares, dedica religiosamente todos os domingos de manhã a um ritual que ele mesmo descreve como a chave para a sua infinita abundância? Hoje você vai descobrir um segredo que poucos conhecem. Um ritual tão poderoso que transformou não apenas a vida de Tracy, mas a de milhares de pessoas que o implementaram corretamente. Estamos falando de algo que vai além da simples meditação, afirmações positivas ou técnicas tradicionais de visualização. É uma técnica de alquimia emocional que libera bloqueios energéticos profundos e permite que a abundância flua sem obstáculos em sua vida. Brian Tracy não se tornou um bilionário por acaso. Ele não nasceu em uma família rica. Na verdade, ele abandonou o ensino médio e trabalhou por anos em empregos mal remunerados antes de descobrir os princípios que o transformaram em uma das autoridades mundiais em sucesso e desenvolvimento pessoal. Por trás de seus muitos empreendimentos de sucesso, seus seminários que impactaram milhões de pessoas, seus livros best-sellers, traduzidos para mais de 40 idiomas, e seu império de desenvolvimento pessoal avaliado em dezenas de milhões, há uma prática sistemática que ele vem fazendo todos os domingos, sem exceção, há mais de 30 anos. Essa prática não aparece em nenhum de seus livros mais populares. Ele não menciona isso em seus seminários públicos. É algo que ele só compartilha com seus alunos mais avançados e seus clientes de coaching particular, que pagam dezenas de milhares de dólares para acessar sua sabedoria mais profunda. Um ritual que ele mesmo confessou ser mais importante do que qualquer estratégia de negócios, técnica de vendas ou método de produtividade que aprendi em toda a minha carreira. O nome deste ritual é simples, mas profundo: o Ritual do Perdão Dominical. Mas não se deixe enganar por sua aparente simplicidade. Esta prática contém sabedoria antiga, combinada com princípios da neurociência moderna, que literalmente reprogramam sua mente subconsciente para a abundância. É um sistema que Tracy aperfeiçoou ao longo de décadas, incorporando elementos de tradições espirituais milenares, descobertas científicas sobre como o cérebro funciona e sua própria experiência prática na construção de várias empresas de sucesso. Imagine por um momento viver sem o peso invisível de ressentimentos, culpas e feridas emocionais do passado. Imagine acordar todas as segundas-feiras com energia limpa, livre dos bloqueios que sabotam seu sucesso financeiro e pessoal há anos. Imagine tomar decisões com total clareza em vez de reatividade emocional. Imagine reconhecer oportunidades que antes eram invisíveis para você, simplesmente porque sua mente não está mais nublada pela dor do passado. Isso não é fantasia ou pensamento mágico. É exatamente o que Brian Tracy tem experimentado todas as semanas por mais de 3 décadas. E é o que você também pode alcançar se estiver disposto a implementar esse sistema com consistência e total honestidade. A ciência moderna provou algo que as tradições espirituais ensinam há milênios: que as emoções negativas não resolvidas simplesmente não desaparecem com o tempo. Em vez disso, eles são armazenados em nosso sistema nervoso, criando padrões neurais que bloqueiam sistematicamente nossa capacidade de criar abundância e sucesso. Estudos conduzidos na Universidade de Harvard pelo Dr. Daniel Siegel mostram que emoções não processadas criam o que ele chama de bloqueios neurais implícitos. Esses bloqueios funcionam como filtros inconscientes que distorcem nossa percepção da realidade, fazendo-nos ver ameaças onde há oportunidades e obstáculos onde há caminhos abertos. É como se você tivesse um vírus emocional rodando no software de sua mente, retardando todos os seus processos de sucesso e criatividade. O Dr. Joe Dispenza, autor de best-sellers e neurocientista de renome mundial, explica que quando abrigamos ressentimentos e feridas emocionais, nosso cérebro reptiliano permanece em constante estado de alerta.
Isso não apenas consome enormes quantidades de energia mental que poderia estar sendo usada para criatividade e resolução de problemas, mas também bloqueia o acesso ao córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela visão estratégica, tomada de decisões complexas e reconhecimento de padrões de oportunidade. Em termos práticos, isso significa que quando você carrega ressentimentos não resolvidos, literalmente tem menos acesso à sua inteligência total. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Tecnicamente, é possível, mas você vai muito mais longe e muito mais rápido se livrar desse peso desnecessário. Tracy descobriu essa conexão depois de anos estudando por que alguns de seus alunos aplicaram exatamente as mesmas estratégias de sucesso que ele ensinou, mas obtiveram resultados completamente diferentes. Eles tiveram acesso às mesmas informações, participaram dos mesmos seminários, implementaram as mesmas técnicas, mas alguns prosperaram extraordinariamente, enquanto outros estagnaram ou até regrediram. A principal diferença, Tracy descobriu após anos de pesquisa e observação, não estava na inteligência, talento, educação ou mesmo esforço. Aqueles que prosperaram tinham uma coisa em comum: desenvolveram sistematicamente a capacidade de liberar seus fardos emocionais do passado. Aqueles que pararam, por outro lado, foram sobrecarregados com anos ou mesmo décadas de ressentimento, culpa, feridas de traição e dor emocional não processada. Nó. Para realmente entender o poder transformador do ritual de perdão de domingo de Brian Tracy, precisamos voltar ao momento exato em que ele o descobriu. Era o ano de 1982 e Tracy acabara de sofrer o colapso de sua terceira empresa consecutiva. Apesar de conhecer todas as estratégias de negócios mais avançadas da época, ter uma rede de contatos influentes e trabalhar consistentemente 18 horas por dia, algo invisível mas poderoso, estava constantemente sabotando todos os seus esforços para o sucesso. Era como se houvesse uma força magnética que repelisse a prosperidade de sua vida. Toda vez que ele parecia estar à beira de um avanço, algo inesperado acontecia. Um parceiro o traiu, um cliente importante cancelou um contrato ou ele mesmo tomou decisões autodestrutivas que não conseguia explicar racionalmente. Foi durante um jantar em um clube de empresários de luxo, em São Francisco, que Tracy conheceu Harold Weinstein, um bilionário aposentado de 73 anos, que construiu e vendeu 5 empresas diferentes durante sua carreira. Weinstein estava observando Tracy em silêncio por vários meses, percebendo o padrão de autossabotagem que parecia se repetir várias vezes na vida do jovem empresário. Naquela noite, depois de ouvir Tracy lamentar seu último fracasso nos negócios, Weinstein fez uma pergunta que mudaria o curso de sua vida. Brian, você tem todas as informações certas, todas as conexões certas, e trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Mas diga-me, quanto ressentimento você carrega em seu coração? A pergunta pegou Tracy completamente de surpresa. O que o ressentimento tem a ver com o sucesso nos negócios? Ele estava procurando estratégias mais sofisticadas, técnicas de marketing mais eficazes ou conexões mais poderosas. Por que esse milionário de sucesso estava perguntando a ela sobre suas emoções? Weinstein continuou. Em 50 anos de negócios, observei um padrão fascinante. As pessoas que mantêm uma rigorosa higiene emocional parecem enfrentar os desafios do mundo dos negócios com uma facilidade quase sobrenatural. Suas decisões são mais claras, seus instintos mais certos, e as oportunidades parecem fluir para eles como água em um vale. Enquanto aqueles que acumulam ressentimentos, culpa e feridas emocionais enfrentam obstáculo após obstáculo, como se o próprio universo conspirasse contra eles. Weinstein explicou a ela algo que Tracy nunca havia considerado, que o sucesso nos negócios é fundamentalmente um jogo interno antes de ser um jogo externo. Brian, é como tentar operar um motor Ferrari com gasolina suja. Não importa o quão sofisticado seja o motor se o combustível estiver contaminado.
Suas informações e estratégias são o motor, mas seu estado emocional é o combustível, e o seu está completamente manchado por anos de ressentimentos acumulados. Essa conversa marcou o início de um período de profunda introspecção para Tracy. Pela primeira vez em sua vida, ele começou a examinar não apenas suas estratégias externas, mas sua paisagem emocional interna. O que ele descobriu o surpreendeu e o perturbou ao mesmo tempo. Ele carregava um profundo ressentimento há anos em relação ao pai, que abandonou a família quando Brian tinha 8 anos. Esse ressentimento criou um padrão inconsciente de desconfiança em relação a figuras de autoridade masculinas, incluindo potenciais mentores, investidores e parceiros de negócios. Inconscientemente, Tracy sabotou esses relacionamentos antes que eles pudessem se desenvolver completamente, replicando o padrão de abandono que ela havia experimentado em sua infância. A pesquisa circadiana moderna confirma a sabedoria dessa escolha. Estudos do Dr. Russell Foster, da Universidade de Oxford, mostram que, nas manhãs de domingo, nosso cérebro está em um estado ideal para introspecção e processamento emocional profundo. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, são naturalmente mais baixos. A atividade das ondas cerebrais alfa, associadas a estados meditativos e criativos, está em seu pico natural. E, psicologicamente, o domingo representa um ponto de transição entre o final de uma semana e o início de outra, criando um estado de espírito ideal para a renovação e um novo começo. O ritual que Tracy desenvolveu consiste em 5 fases específicas, cada uma projetada para abordar diferentes camadas de resiliência emocional e diferentes aspectos do processo de liberação. Ele os descreve como as 5 chaves que destrancam as 5 fechaduras da prosperidade. A primeira fase, que Tracy chama de The Shadow Inventory, é talvez a mais desafiadora porque requer honestidade radical consigo mesmo. Todos os domingos de manhã, Tracy se senta em seu escritório pessoal com um caderno de couro que ela dedicou exclusivamente a esse processo e faz uma lista exaustiva de todas as pessoas, situações, instituições ou aspectos de si mesma em relação aos quais ela sente algum grau de ressentimento, raiva, frustração ou resistência emocional. Não importa quão pequeno ou aparentemente insignificante seja o sentimento, tudo vai na lista. O vizinho que toca música alta nas noites de sexta-feira, o funcionário do banco que foi rude na semana passada, o político cujas decisões o irritam, o ex-parceiro que o traiu há 5 anos, seu irmão que nunca devolveu o dinheiro que lhes emprestou, seu próprio hábito de procrastinação, sua tendência à autocrítica, absolutamente tudo. Essa fase inicial é crucial porque, como explica Tracy, você não pode liberar o que não reconhece conscientemente que tem. A maioria das pessoas vive com camadas de ressentimentos tão normalizados e habituais que nem mesmo os percebem mais conscientemente. Eles são como um ruído de fundo constante que sistematicamente esgota sua energia vital sem que eles percebam. Durante esta fase, Tracy muitas vezes redescobre ressentimentos que ela pensou ter superado anos atrás. Um comentário depreciativo de um professor do ensino médio que ainda o machuca quando ele se lembra. A traição de um parceiro de negócios de uma década atrás que ainda influencia sua capacidade de confiar nos outros. Mesmo aborrecimentos aparentemente triviais, como o comportamento imprudente de um estranho no trânsito, podem estar ocupando um espaço emocional valioso. A pesquisa da Dra. Christine Neff, da Universidade do Texas, mostrou que a maioria das pessoas carrega uma média de 27 ressentimentos ativos a qualquer momento. Esses ressentimentos variam de pequenas irritações a feridas profundas, mas todos consomem energia psíquica e contribuem para o ruído de fundo emocional que interfere na clareza mental e na tomada de decisões eficazes. A segunda fase do ritual de Tracy é o que ele chama de arqueologia emocional. Depois de completar seu inventário semanal de ressentimentos, você pega cada item da sua lista e sistematicamente se aprofunda em sua origem psicológica e emocional. Não se trata apenas de identificar o que o está incomodando.
mas de entender com precisão científica por que isso está incomodando especificamente. Que botão emocional específico está sendo pressionado por essa situação? Que velha ferida do seu passado está sendo reativada? Que crença limitante sobre si mesmo, sobre outras pessoas ou sobre a natureza da vida está sendo reforçada por essa experiência presente? Esta fase requer o que Tracy descreve como curiosidade clínica sobre seu próprio funcionamento emocional. Em vez de simplesmente sentir aborrecimento ou ressentimento, ele se torna um investigador científico de sua própria psique, procurando padrões, conexões e raízes profundas. O que Tracy descobriu ao longo de anos praticando essa arqueologia emocional o surpreendeu profundamente. A maioria de seus ressentimentos atuais eram, na verdade, ecos de feridas muito mais profundas e antigas. O sócio que o traiu nos negócios no ano passado ativou exatamente a mesma ferida de abandono que sentiu quando seu pai deixou a família quando ele tinha 8 anos. A crítica de um cliente desencadeou os mesmos sentimentos de inadequação que ele experimentou quando seu professor da 3ª série o humilhou na frente de toda a classe por não conseguir ler em voz alta. Essa percepção foi absolutamente revolucionária para Tracy. Ele percebeu que, na maioria das vezes, ele não estava realmente reagindo ao presente, mas aos fantasmas emocionais do passado. Suas decisões de negócios, seus relacionamentos interpessoais, até mesmo sua relação com dinheiro e sucesso, estavam sendo inconscientemente influenciados por essas feridas não curadas de décadas passadas. O Dr. Bessel van der Kolk, autor do livro best-seller The Body Keeps Score, explica que experiências traumáticas e feridas emocionais significativas são armazenadas não apenas na memória consciente, mas no que ele chama de memória corporal. Essas memórias corporais podem ser desencadeadas por situações presentes que contêm elementos semelhantes a experiências passadas, criando reações emocionais desproporcionais à situação atual. No caso de Tracy, sua reação extrema à traição do parceiro não foi apenas sobre a situação atual, mas sobre a reativação da ferida original de abandono por seu pai. Sua ansiedade em falar com figuras de autoridade não era apenas sobre a interação presente, mas sobre a reativação das feridas da humilhação escolar de décadas passadas. A terceira fase do ritual é o que Tracy considera o coração transformador de todo o processo, a transmutação alquímica. É aqui que, em suas próprias palavras, a verdadeira magia da conversão emocional acontece. Para cada item de sua lista de ressentimentos, Tracy realiza um processo específico de perdão que ele refinou e aperfeiçoou ao longo de mais de 30 anos de prática consistente. Esse processo vai muito além do perdão intelectual ou superficial. É o que ele descreve como perdão no nível celular. O processo começa com Tracy visualizando vividamente a pessoa ou situação que causa seu ressentimento. Mas em vez de reviver a ferida ou justificar seu desconforto, ele faz algo contraintuitivo. Imagina-se cercando essa pessoa ou situação com uma luz dourada de compreensão e compaixão. Ele reconhece conscientemente que cada pessoa age a partir de seu próprio nível de consciência, suas próprias feridas não curadas e suas próprias limitações emocionais. O parceiro que o traiu não era mau por natureza, mas uma pessoa ferida, agindo a partir de suas próprias feridas de escassez e medo. O professor que o humilhou não era cruel por essência, mas provavelmente alguém que havia sido humilhado em sua própria infância e estava inconscientemente replicando o padrão. Essa perspectiva não desculpa o comportamento prejudicial, mas permite que Tracy separe a ação específica de sua reação emocional a essa ação. Como ele explica, você pode reconhecer que alguém agiu de forma inadequada sem sobrecarregar emocionalmente essa experiência pelo resto de sua vida. Use esse estado de limpeza emocional para visualizar claramente o que você deseja criar na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano e a longo prazo. Mas essas não são visualizações comuns feitas a partir de um estado de contaminação emocional.
São visualizações feitas a partir de um estado de total pureza energética. Tracy descreve a diferença como a diferença entre plantar sementes em um jardim cheio de ervas daninhas e plantar sementes em solo que foi completamente limpo, arado e fertilizado. As mesmas sementes, mas com possibilidades de crescimento completamente diferentes. Durante esta fase, Tracy não apenas visualiza seus objetivos, mas sente emocionalmente a realidade de já tê-los alcançado. Ele se conecta com a gratidão que você sentiria, a contribuição que você faria, as pessoas que você estaria impactando positivamente. Permita que essas emoções positivas preencham completamente o espaço anteriormente ocupado pelos ressentimentos. Os resultados da implementação de todo esse ritual foram extraordinários na vida de Tracy. Depois de começar a praticá-lo consistentemente todos os domingos, ele experimentou o período mais próspero e bem-sucedido de toda a sua vida. Ele construiu várias empresas de sucesso que geraram dezenas de milhões em receita. Ele se tornou um dos palestrantes mais procurados do mundo, com honorários superiores a $50.000 por apresentação. Ele escreveu mais de 70 livros que venderam milhões de cópias em todo o mundo. Ele desenvolveu programas de treinamento que impactaram a vida de milhões de pessoas. Mas mais importante do que o sucesso financeiro e profissional, Tracy relata uma transformação fundamental em sua experiência diária de vida. Ele descreve a sensação de estar constantemente navegando com o vento nas costas, em vez de contra a corrente. As oportunidades parecem aparecer de forma síncrona exatamente quando você precisa delas. Os relacionamentos se desenvolvem com mais facilidade e profundidade. Os desafios são resolvidos com menos esforço e maior criatividade. É como se eu tivesse removido uma interferência constante que eu não sabia que existia, explica Tracy. Antes do ritual, eu sentia como se estivesse empurrando uma pedra gigante morro acima todos os dias. Após o ritual, sinto como se a mesma rocha tivesse desenvolvido rodas e agora rolasse ladeira abaixo por conta própria. Tracy não é a única que experimentou esses resultados transformadores. Nos últimos 30 anos, ele ensinou discretamente esse ritual a milhares de pessoas em seus programas de coaching mais avançados e seminários privados de alto nível. Os resultados têm sido consistentemente extraordinários. Um estudo informal que Tracy conduziu com 300 de seus alunos mais engajados mostrou que 85% relataram melhorias significativas em sua renda nos primeiros 6 meses de implementação consistente do ritual. Mas ainda mais impressionante, 92% relataram melhorias dramáticas em sua sensação geral de bem-estar, clareza mental e satisfação com a vida. Um dos casos mais dramáticos e documentados é o de Sarah Chen, uma empresária de 42 anos de São Francisco que estava à beira da falência pessoal e profissional quando participou de um dos seminários privados de Tracy em 2015. Sarah foi uma executiva de sucesso em uma empresa de tecnologia por mais de 15 anos, mas sua vida desmoronou quando seu marido de 20 anos a traiu da maneira mais devastadora possível. Ele não apenas teve um caso com a melhor amiga de Sarah, mas também esvaziou sistematicamente todas as suas contas bancárias conjuntas, incluindo as economias da faculdade de seus 2 filhos, e desapareceu do país. O impacto emocional dessa traição múltipla foi devastador para Sarah, mas o que ela não previu foi como essa ferida emocional começaria a sabotar sistematicamente todas as áreas de sua vida profissional. O ressentimento e a desconfiança que sentia em relação ao ex-marido generalizaram-se em relação a todas as figuras masculinas em sua vida profissional. Ela se tornou extremamente cautelosa e desconfiada nos negócios, evitando oportunidades de crescimento por medo de ser traída novamente. Ele recusou ofertas legítimas de investimento porque não podia confiar em investidores do sexo masculino. Ele perdeu clientes importantes porque sua energia defensiva os deixava desconfortáveis. Sua capacidade de liderança foi severamente comprometida
porque ela não conseguia estabelecer relações de confiança com colegas do sexo masculino. Durante um período de 18 meses, Sarah deixou de ser uma executiva de sucesso com um salário de 6 dígitos para ficar desempregada, endividada e enfrentando a possibilidade de perder sua casa. Sua confiança profissional foi completamente destruída e ele estava em um ciclo descendente de autocrítica e desesperança. Foi nesse ponto baixo de sua vida que um amigo a convenceu a participar de um dos seminários privados de Tracy. Inicialmente, Sarah estava cética. Ela havia tentado terapia tradicional, grupos de apoio e até medicamentos para a depressão, mas nada havia criado a mudança profunda de que precisava para reconstruir sua vida. No entanto, algo sobre a abordagem sistemática e científica de Tracy ressoou em sua mente analítica. Durante o seminário, Tracy não apenas ensinou a teoria por trás do ritual, mas também guiou os participantes por uma versão intensiva de todo o processo durante um fim de semana. Para Sarah, a fase Shadow Inventory foi particularmente reveladora. Pela primeira vez desde a traição, ele se permitiu reconhecer conscientemente toda a profundidade de seu ressentimento. Não apenas para seu ex-marido, mas para si mesma por ser tão ingênua, para sua ex-melhor amiga por traição, para o sistema legal por não conseguir recuperar seu dinheiro, para os homens em geral por não serem confiáveis e até mesmo para seus filhos por complicar sua capacidade de começar de novo. A fase de arqueologia emocional a levou ainda mais fundo. Ela descobriu que a traição de seu marido havia reativado uma ferida muito mais antiga, o abandono emocional que ela havia experimentado de seu próprio pai durante a infância. Seu pai estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, trabalhando constantemente e nunca lhe proporcionando a segurança emocional de que precisava. A traição de seu marido ativou exatamente a mesma ferida de abandono, mas agora com consequências adultas muito mais graves. Sua reação não foi apenas a situação atual, mas a décadas de dor não processada por não ser valiosa o suficiente para receber um amor consistente e fiel. A fase de transmutação alquímica foi inicialmente a mais desafiadora para Sarah. A ideia de agradecer ao ex-marido pela traição parecia absurda e até ofensiva para ela. Como ela poderia ser grata por algo que destruiu sua vida? Mas com a orientação paciente de Tracy, Sarah começou a ver a experiência de uma perspectiva completamente diferente. A traição, embora devastadora, a forçou a desenvolver uma independência e força interior, que ela nunca precisou desenvolver antes. Isso a forçou a confrontar padrões de codependência emocional que limitavam seu potencial há décadas. Ele a libertou de um casamento que, embora confortável, deixou de ser genuinamente satisfatório anos antes da traição. Mais profundamente, a experiência a conectou a uma compaixão e empatia por outras pessoas que passam por crises semelhantes. Essa nova profundidade emocional acabaria se tornando a base de sua nova carreira e propósito de vida. O ritual da libertação cerimonial foi profundamente catártico para Sarah. Queimar fisicamente os papéis com seus ressentimentos criou uma sensação visceral de libertação que décadas de terapia verbal não conseguiram alcançar. Ele descreveu a experiência como literalmente sentindo como se décadas de peso emocional tivessem evaporado do meu corpo. Mas foi na fase final de semeando novas intenções que Sarah experimentou o que ela descreve como uma revelação que mudou o curso da minha vida. No estado de limpeza emocional total que ele havia criado, ele de repente viu claramente uma visão para um novo empreendimento que combinaria sua experiência em tecnologia com sua nova compreensão profunda do processo de recuperação emocional. 6 meses depois de implementar consistentemente o ritual do perdão dominical, Sarah não apenas perdoou totalmente seu ex-marido e curou a ferida do abandono de sua infância, mas desenvolveu uma confiança renovada em sua capacidade de discernimento e liderança. Usando essa clareza e confiança recém-descobertas, ele lançou uma empresa de tecnologia
focada na criação de aplicativos de apoio emocional para pessoas que passam por transições difíceis na vida. A empresa combinou sua experiência técnica com sua recém-descoberta sabedoria emocional, criando um produto que ressoou profundamente com o mercado. Em menos de 2 anos, a empresa de Sarah cresceu para uma avaliação multimilionária, empregou mais de 30 pessoas e ajudou mais de 100 mil usuários a navegar em seus próprios colapsos emocionais. Mas, mais importante, Sarah encontrou um propósito profundo que transformou sua experiência mais dolorosa em sua contribuição mais significativa para o mundo. O caso de Sarah ilustra perfeitamente o que Tracy chama de o paradoxo alquímico do perdão, que nossas feridas mais profundas, quando totalmente processadas e curadas, tornam-se nossas forças mais poderosas e nossas contribuições mais valiosas. A ciência por trás desses resultados extraordinários é fascinante e bem documentada na literatura moderna da neurociência. O Dr. Rick Hanson, neuropsicólogo da Universidade da Califórnia, em Berkeley, explica que o processo sistemático de liberdade emocional literalmente remodela a estrutura física do cérebro. Desfecho. Agora que você entende completamente o sistema transformador do ritual de perdão de domingo de Brian Tracy, incluindo a ciência por trás dele, os casos reais de transformação que ele gerou e a metodologia exata das 5 fases, chegamos ao momento mais crucial desse processo, sua decisão pessoal sobre o que você vai fazer com essas informações. Você pode permitir que essas informações se tornem outro conceito interessante que você mantém em sua biblioteca mental, ou pode tomar a decisão de transformá-las na ferramenta que transforma completamente seu relacionamento com o sucesso, a abundância e a realização pessoal. A diferença entre essas 2 opções determinará se os próximos anos de sua vida se assemelham aos anteriores ou se eles inauguram uma nova era de prosperidade e paz interior. O próprio Tracy é enfático neste ponto. Ele diz que esse ritual tem sido mais valioso para sua fortuna pessoal do que qualquer estratégia de marketing que ele aprendeu, qualquer técnica de vendas que ele dominou, qualquer plano de negócios que ele desenvolveu ou quaisquer conexões influentes que ele cultivou. Por que ele faz essa afirmação aparentemente exagerada? Porque o ritual do perdão de domingo aborda a raiz invisível de toda autossabotagem, bloqueios emocionais que operam completamente abaixo do nível de consciência, sabotando silenciosamente todos os esforços em direção à prosperidade e ao sucesso antes mesmo que você perceba que está acontecendo. Considere esta realidade. Você pode ter acesso à melhor estratégia de investimento do mundo, mas se você carrega crenças inconscientes sobre não merecer abundância financeira, encontrará maneiras criativas e inconscientes de sabotar seus lucros. Você pode conhecer todas as técnicas de networking mais sofisticadas, mas se tiver ressentimentos não resolvidos em relação a figuras de autoridade do passado, inconscientemente afastará oportunidades de orientação e colaboração que podem catapultar sua carreira para o próximo nível. Você pode ter o plano de negócios mais brilhante, mas se carregar as feridas da traição do passado, sua energia defensiva e desconfiada repelirá clientes, investidores e parceiros que poderiam tornar sua visão de negócios uma realidade. É como tentar encher um balde que tem buracos no fundo. Não importa quanta água você despeje, ela nunca encherá até que você conserte os orifícios. O ritual que você acabou de aprender não é simplesmente sobre perdão no sentido tradicional. Trata-se de libertação total das forças invisíveis que têm limitado seu potencial por anos ou décadas. Trata-se de criar um canal limpo e organizado através do qual a abundância, a oportunidade e o sucesso possam fluir para sua vida sem as obstruções emocionais que os bloqueiam. Mas deixe-me ser completamente honesto e direto com você sobre o que essa transformação vai exigir de você. Vai precisar de algo que você pode não estar disposto a dar antes. Isso exigirá que você olhe diretamente para as feridas emocionais que tem evitado,
Reconheça os ressentimentos que tem justificado como razoáveis e assuma total responsabilidade pela energia emocional que carrega consigo ao longo da vida. Isso não vai ser confortável, especialmente no começo. Na verdade, se você for honesto com o processo, as primeiras sessões do ritual podem ser emocionalmente intensas e desafiadoras. O próprio Tracy descreve seus primeiros 6 meses de prática como uma jornada necessária pelo inferno emocional que ele vinha evitando há décadas. Mas do outro lado desse processo de purificação emocional, espera por você uma liberdade que a maioria das pessoas nunca experimenta em suas vidas. Uma liberdade que não depende de circunstâncias externas, realizações específicas ou da aprovação de outros. Uma liberdade que surge de ter limpado completamente sua paisagem emocional interior e ter recuperado toda a energia vital que havia sido drenada por ressentimentos passados. Imagine acordar todas as segundas-feiras de sua vida sentindo que está começando do zero, sem os fardos emocionais do passado obscurecendo seu julgamento ou distorcendo sua percepção de oportunidades, sem ressentimentos ancestrais bloqueando sua criatividade ou sabotando sua confiança, sem medos inconscientes influenciando suas decisões financeiras ou profissionais. Esta é a realidade que Brian Tracy vive todas as semanas há mais de 30 anos. E esta pode ser a sua realidade também, a partir deste mesmo domingo, se você estiver disposto a se comprometer totalmente com o processo e fazer o trabalho emocional profundo que a verdadeira transformação exige. Sua nova vida começa com sua próxima decisão consciente. Decidam agora aplicar a lei magnética pessoal e permitam que o universo comece imediatamente a reorganizar as circunstâncias, oportunidades e recursos para apoiar a manifestação de seus sonhos mais profundos e autênticos. A hora é agora. Sua nova realidade magnética está esperando por você. Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.